A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois passamos também a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu mando um abraço muito carinhoso, super especial ao meu primo Elton Pedrosa Veríssimo. Está sempre conectado conosco, ouvindo o nosso programa. Então, meu primo, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Abraço também carinhoso, especial ao meu amigo Edson, juntamente com sua esposa. O senhor Edson tem um comércio em São Sebastião, muito bem frequentado, um movimento intenso, um grande profissional na área comercial. Então, seu Edson, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Que Deus lhe abençoe e toda a sua digníssima família. Recebo carinhosamente no programa minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para estudar o seu Evangelho, para nos conscientizar da importância de colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos ao programa. Isa, vamos ao programa e hoje vamos falar sobre Jesus e Justiça. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? 988012675. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, pois estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Através da oração, o homem fala com Deus. Externa seus anseios, suas aflições, seus mais íntimos desejos. Partilha seus projetos, procurando estabelecer com o Criador um intercâmbio de vibrações. Contudo, na maioria das vezes, essas vibrações ficam circunscritas ao seu universo pessoal, pois ainda muito preso aos sentidos materiais, o espírito encarnado faz seus pedidos ao Pai voltado para suas necessidades imediatas e para tantas outras que cria para a sua satisfação. Negando sua condição de espírito eterno, matriculado temporariamente na escola planetária, o indivíduo concentra todas as suas energias num petitório sem fim, visando apenas a realização de seus planos imediatos. Jesus orienta que todo aquele que desejar falar com Deus deve entrar em seu aposento para ali estabelecer com ele um diálogo sincero nas linhas profundas do amor, da verdade e da fidelidade aos princípios estabelecidos pelas suas leis, sem os subterfúgios usados com tanta naturalidade para a obtenção de recursos de qualquer natureza. E o Pai, continua Jesus, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Jesus e Justiça. Tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando útil à sociedade na qual ele se encontra.
Então, o objetivo da justiça é exatamente essa. E que, infelizmente, a gente não tem visto, pelo menos a justiça humana aqui, fazendo a coisa correta, não é? Mas a justiça divina, certamente. A justiça trabalha em favor da educação utilizando-se de métodos disciplinares, inclusive limitando a liberdade do delinquente, a fim de poupá-lo, bem como a comunidade de males mais graves. Então, quando o infrator é retirado das ruas e levado para o cárcere, o objetivo principal é tirar-lhe a liberdade para que ele não venha cometer crimes mais graves. Esse é o primeiro passo. O segundo seria reabilitá-lo. Infelizmente, o nosso sistema prisional, ele está arcaico, né? Tem que ser tudo reformulado, como em muitos países. Já alguns países europeus têm modificado nessa conduta, mas o elemento só perde a liberdade para que ele se reavalie, né? Ver quanto é importante viver liberto, e pelo fato de prender, ele acaba aprendendo. Quando a justiça se corrompe, o homem tresvaria, e o abuso da autoridade conduz aos extremos da sandice, porque nós vemos também muito abuso de autoridade. Em uma sociedade justa, todos desfrutam de oportunidades iguais de progresso, em face de uma idêntica distribuição de rendas. Nela, o forte ampara o fraco, o sadio socorre o enfermo, o jovem ajuda o idoso, comportamento natural decorrente de uma consciência clara de dever que estabelece a felicidade como consequência da solidariedade entre as diversas criaturas. É o que nós aspiramos, né? Que um dia o nosso país, o nosso planeta, consiga viver assim. Infelizmente, nós estamos ainda na segunda categoria da evolução, o mundo de provas e expiações. Está bem distante dessa realidade. Mas à medida que o homem se desenvolve os sentimentos e também a inteligência, ele se aprimora. As suas leis são mais brandas e a sua justiça mais equânime. Nos povos primitivos, a lei do mais forte prevalecia, substituída mais tarde pela condição absoluta da hereditariedade até alcançar os elevados princípios sociodemocráticos, nos quais a responsabilidade pessoal tem prioridade na ação livre dos seus membros. Sim, no princípio, o forte sobrepunha ao fraco. Era sempre a lei do mais forte. Hoje, não é bem assim, né? As coisas mudaram. É longo, porém, ainda o caminho a percorrer para que seja alcançado o respeito do homem pela vida, pelo próximo, pela natureza, pela justiça sem arbitrariedade e sem punição. Então, à medida que o homem vai desenvolvendo o seu lado intelectual, o seu lado moral, né, a justiça se torna cada vez mais branda. Jesus fez-se paladino da justiça equânime. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, de benevolência com o objetivo da educação. Quando foi interpelado pelo doutor na lei Nicodemos, da alta Câmara do Sinédrio, concedeu uma entrevista, nada diferente daquela que facultou a Zaqueu, o cobrador de impostos, ou a convivência com Lázaro e suas irmãs em Betânia, ou mesmo ao lado do ladrão Dimas na cruz que lhe buscara apoio. Como eu falei no programa de ontem, Jesus nunca fez acepção de pessoas. Tratavam com igualdade, com respeito todos, né? Reconhecendo que os homens se diferenciam pelas suas conquistas intelectuais e morais e que a hierarquia na qual se encontram é de aquisição pessoal e sem jactância ou privilégios. A todos proporcionava as mesmas condições e oportunidades, jamais se excedendo com qualquer um deles. Então, Jesus tratava todos com igualdade. Foi enérgico, vamos estudar mais adiante, com os fariseus, mas também não deixou de atender Jairo, que era um chefe de sinagoga, quando pede por sua filha, que estava à beira da morte. A adúltera ou a vendedora de ilusões, ou os sacerdotes que o interrogavam, ou os saduceus hábeis, ou os fariseus hipócritas, sempre concedeu o mesmo tratamento.
quando invectivou os que tentavam envolvê-lo em ciladas sofistas, comprometedoras, usou de energia sem esquecer da compaixão, por sabê-los enfermos da alma, da qual procedem todos os fenômenos do comportamento. Normalmente, o agressor é um enfermo da alma, né? Isso podemos sair da época de Jesus para a atualidade. Todo aquele que agride, né, que seja verbalmente, está em desequilíbrio, porque uma pessoa equilibrada, né, por mais que ela seja ofendida, ela tenta de alguma maneira responder com uma certa educação. Agora, quando você vê que a pessoa parte para os xingamentos, todo desregrado, desequilibrado, entende-se que aquela alma está em grande sofrimento, é um enfermo. Num período de arbitrariedades, foi magnânima, de abuso do poder, falou sobre a renúncia à arrogância e fez-se humilde. De exploração, ensinou a generosidade e viveu-a. Propôs que a nossa não fosse a justiça dos fariseus, que moralmente doentes, esfoltavam os fracos, exploravam as viúvas e as crianças, aproveitando-se da situação, ou seja, tirando proveitos, né, das pessoas menos esclarecidas, como existem muitos espertalhões ainda dentro de certas doutrinas religiosas, abusando do poder, tirando do fraco o pouco que ele tem. Por isso que Jesus nos advertiu: cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Quanto a Pilatos, queria lavar as mãos, culpadas pela pusilanimidade do caráter, lhe disse que tinha poder e autoridade sobre ele. Redarguiu-lhes que estes lhe haviam sido concedidos, desde que, por sua vez, ele também se encontrava sob uma condução maior, porque o verdadeiro poder e a excelente justiça vem de Deus. Então, Pilatos tinha um poder temporário concedido pela autoridade divina. Poderia tirá-lo a qualquer momento, como foi feito. Logo após a crucificação de Jesus, meses depois, Pilatos foi tirado do poder. Emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reduca-te. Vítima das circunstâncias infelizes que te pesam, confia em Deus e aguarda. Injustiçado e sob arbitrária cobrança, não te desesperes. Paga agora o que esqueceste de regularizar ontem, certo de que a falência das leis terrenas não te exime de ser alcançado pelas divinas justiças. Muitos irmãos têm ludibriado a boa-fé de muitos, dando rasteira, né, em muitas pessoas, achando que está a quite com a justiça. Pode ser com a justiça dos homens, mas jamais com a justiça divina, né? Prestarão contas, certamente. Melhor que estejas sobre reparação de compromissos, dos quais não te recordas, do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada que se esconde na ilusão. A real justiça sempre encontra o infrator. É aquilo que o Pedroso falou. Na justiça dos homens você pode burlar, mas a justiça de Deus, não, né? Então, quem planta vai colher, né? Por tua parte, ser justo, equânime, quer dizer, igual para todos, tomando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava. Então, quando nós nos propormos a ajudar alguém ou fazer algo por alguém, tem que ser de uma forma por igual. Como Deus nos olha por igual, Jesus nos olha por igual, né? Então a gente, para ser justo, temos que ter o mesmo peso e a mesma medida para com todos. Por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo, né? Tem gente que acha que é melhor do que os outros. Supõe até que o sol brilha porque eles existem, a fim de facultar-lhes claridade, calor e vida. São super egos, né? E existem pessoas assim, né? Fecham-se nos valores que se atribuem possuir e quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão, né? Então, quando há um choque, né, de realidade, pode-se a pessoa se rebelar, se tornar muito agressivo, ou então se apagar. Não assumem responsabilidades, nem cumprem com os deveres que lhes cabem.
É porque eles se acham acima do bem e do mal, tudo é para eles. Então, enquanto não há esse choque de realidade, eles vão continuar assim. E às vezes comprometem-se para logo abandonarem a empresa, acusando os outros, sentindo-se injustiçados. Então, muitos fazem o que não devem, né? E nesse choque de realidade, ao invés de tentar se melhorar, vão acusar os outros daquilo que eles fazem e se sentem então injustiçados. São exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros. É aquele que vê o erro no outro e tem igualmente o mesmo erro, mas não admite, né? Sempre extremunhados, tornam-se pesado fardo na economia social, criando situações desagradáveis. Claro, todo aquele que não cumpre o seu papel dentro da sociedade, ele vira um peso, né? Um peso morto, um peso que vai atrapalhar o andamento, né, do que deve ser. Fáceis e gentis quando favorecidos, tornam-se rudes e ingratos se não considerados como acreditam merecer. As pessoas que se acham melhor que os outros. Enquanto você está fazendo o que elas querem, está tudo bem. Na medida em que você deixa de fazer aquilo que ele quer, cai a capa de mansinho e ele vai se tornar, vai se descortinar, né? Então ele vai se tornar rude ou ingrato porque caiu a capa, né? Afáveis no êxito, apresentam-se agressivos no esforço. Quando tiver tudo bom para aquela pessoa, eles são afáveis, são agradáveis, né? Mas se exigir deles esforço para melhoria, eles vão se tornar agressivos porque eles se acham melhores. Olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, com a vida, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. Todos nós estamos aqui reencarnados para uma vivência de crescimento espiritual. Todos temos responsabilidade, como disse aqui, perante a vida, quer dizer, perante a todos, perante a nós mesmos, né? E perante Deus, perante ao próximo, nós temos obrigações. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outro. Isso daí nem se comenta, né? Tá muito claro. O prêmio é a honra que se concede ao triunfador que se empenhou para consegui-lo. Isso tudo que a gente até fala sempre, né? Tudo que é conseguido com esforço tem mais valor, né? Então, esse vai ser o prêmio daquele que se esforça de obter aquilo que ele está lutando, né? Palmo a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada. Então é isso aí. A gente vai tendo a oportunidade na nossa reencarnação de vivenciar os problemas, ultrapassar esse desafio através do Evangelho de Jesus. Vamos galgando, né, os méritos, né? Vamos galgando as vitórias, vamos dizer assim, sabendo que a linha de chegada está ali. E aí isso até nos dá um impulso maior para a gente se esforçar mais, né? O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte, não esperar que Deus vai fazer a parte dele e cair o maná do céu, né? Então a gente vai fazer a nossa parte e a gente sabe, ajuda-te e o céu te ajudará. Esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico, né? Então é isso aí, a nossa conduta moral ela vai estar de acordo com a consciência do universo, a consciência de Deus, né? Para esse equilíbrio cósmico. Quem não age dessa forma, ele traz um desequilíbrio, traz consequências negativas para ele e para outros, né? Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. É isso aí, né? Que a gente sabe. Nós temos que buscar o nosso crescimento espiritual, temos o caminho que Jesus traçou para nós, e dentro dessa visão, com dignidade, né, nós vamos nos adiantando, vamos percorrer caminhos que nos levam a esse crescimento espiritual, né? Em inolvidável parábola, Jesus delineou o comportamento do homem
que se esforça e merece respeito, demonstrando-lhe a fragilidade e ao mesmo tempo o desejo de renovação. Mateus recorda que havia um homem que tinha 2 filhos. Falou ao primeiro: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ao que ele respondeu: sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho fez a mesma proposta e disse: não quero. Todavia, arrependido foi. Qual dos 2 atendeu à vontade do pai? Perguntou o mestre. E os interrogantes responderam a Jesus: o segundo, né? Então a gente defronta nessa experiência a ação e a promessa, o fato e a intenção, né? Você tem a intenção, mas você tem que cumprir. Você é chamado, você tem que corresponder, né? Então a ação deve predominar porque é resultante do dever. Está bem explicado aqui nessa passagem, né? Para ela não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. É o fazer, né? Ou você ficar esperando, tá aqui depois, não. É fazer. Jesus sempre propõe o dever, a ação. Bem entender a fim de melhor atuar. É isso aí. O que cabe a nós temos que fazer. Ele não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo. Ele estabelece uma escala de valores que devem ser respeitados, merecendo primazia os mais relevantes, que se tornam a pauta de conquistas do homem de bem que cumpre com seu dever. Então aí, nós vamos fazendo paulatinamente o que devemos fazer e não podemos deixar de lado os nossos compromissos, né? Então o que importa para nós é cumprir o dever. Diante dele, Jesus, estagnação é morte. E este é crime cometido contra o reino de Deus, que está dentro do próprio homem, necessitando de ser conquistado. Lembrando, o reino de Deus está realmente em nós. Em todas as parábolas que ele nos ofereceu estão plenas de ação, sem positivos externos, antes como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta. Então aí, através das parábolas e ensinamentos, Jesus vai mostrando para nós o que nos compete fazer, o que são os nossos deveres, que têm que ser colocados em prática para que em tudo venha a harmonia, né? E o progresso. Perfeito, Isa. Sempre colocando em prática os ensinamentos do mestre Galileu. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Querer antecipar a primavera. Querer antecipar a primavera é fechar os olhos para as flores invernais. É perder a chance de esquentar as mãos, de fechar a casa e viver do próprio calor um tanto mais. Em tempos de ansiedade, em tempos de aversão a qualquer tipo de desconforto passageiro, estamos deixando de aprender com o tempo do agora. Vemos os dias da semana como meros sacrifícios para chegarmos numa sexta-feira à noite. Vemos as horas do dia como inimigas que nos impedem de alcançar as 6 da tarde, que consideramos a hora da libertação do trabalho. Vemos os meses do ano como fardos a serem carregados para que alcancemos logo o período das férias. Feriados são caçados a dedo nos calendários como sendo a salvação para os dias enfadonhos. Tudo isso como se a vida fosse uma sucessão de aflições constantes, de fatos, coisas e pessoas que temos que tolerar para podermos usufruir apenas de breves e fugazes momentos de felicidade. Queremos antecipar a primavera. Não somos capazes de admirar as belezas do inverno e o tudo que ele nos traz. Podemos talvez dizer que essa seria uma conduta masoquista. Admirar o que não se gosta? Curtir o incômodo? No entanto, não se trata disso. É uma constatação bem mais profunda, que começa com a ideia de que nem tudo que parece ruim nos faz mal. Aquilo que dizemos não gostar, o frio intenso do inverno, por exemplo, é um convite a desenvolvermos outras habilidades. Toda a adversidade é um desafio. Todo desafio é uma proposta da vida para uma mudança de patamar, de perspectiva.
é uma proposta de crescimento. Crescemos pelo amor e pela dor. Por que não? Não essa dor gratuita que provocamos, que criamos sem necessidade, mas a dor das provas, do esforço, do ir um pouco além. Quem se fecha para os invernos na vida, em estado de pura revolta, não percebe quantas flores desabrocham nessa estação. E podemos falar literalmente. A primavera é conhecida como a estação das flores. No entanto, existem muitas e muitas flores que aparecem em plena estação fria. Vejamos a cerejeira, o pessegueiro, a tulipa, o crisântemo, os lírios. Por que fechar os olhos para elas? Por que perder a chance de andar pelos jardins em dias frios, se podemos nos proteger do vento gelado? Os tempos mais duros têm muito a nos ensinar. As segundas-feiras não precisam ser tão difíceis, e as quartas podem ser tão agradáveis quanto os feriados. Inverno é tempo de olhar para dentro, de nos recolhermos, mas não de tristeza, de desistência. Aproveitemos a beleza de cada estação, sem desejar antecipar a próxima. Acalmemos o coração. A vida não é uma coleção de breves instantes de felicidade, de júbilo, de finais de semana ou de férias sonhadas. A vida é o que acontece no meio de tudo isso. A felicidade não está somente nos prêmios. Está também, e muito mais, no caminho construído para alcançá-los. Pensemos nisso. O inverno pode ser tão belo quanto a primavera. Não queiramos antecipar as estações. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, há muitas pessoas que te ignoram, entretanto, Deus te conhece. Há quem te veja doente, Deus, porém, te guarda a saúde. Companheiros existem que te reprovam, mas Deus te abençoa. Surge quem te apedreje, Deus, no entanto, te abraça. Há quem te enxergue caindo em tentação, Deus sabe quanto resistes. Aparece quem te abandona, entretanto Deus te recolhe. Há quem te prejudique, mas Deus te aumenta os recursos. Surge quem te faça chorar, Deus, porém, te consola. Há quem te fira, no entanto, Deus te restaura. Há quem te considere no erro, mas Deus, seja qual for a dificuldade que esteja enfrentando, faça sempre o bem e entrega-te a Deus. Meus queridos irmãos, façamos a nossa parte, mas confiemos em Deus, esse Deus amoroso, que tudo sabe, que tudo pode. Que Ele nos abençoe. Minha querida irmã Zarreta, as suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos. Uma boa noite especial para o seu Joaquim, né? E fiquemos todos aqui com Deus, esperando que todos nós peçamos, na hora de dormir, que a paz se instale no mundo. Uma boa noite. Realmente, nosso irmão Joaquim, ouvinte assíduo do nosso programa, um abraço para você, meu irmão. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com Didi Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu.
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos